Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É um grande prazer estarmos juntos a partir de agora aqui pelo programa Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha, canal 14, a nossa TV. O que é daqui, você vê por aqui. O Cidade Aberta e a nossa programação está no ar pelo canal 14, canal digital da NET em Farroupilha e também pelas redes sociais, além do nosso aplicativo TV Cidade Farroupilha. O Cidade Aberta começa com o apoio cultural do Hard Rock Café Gramado, a marca que vai revolucionar o turismo brasileiro. A você que nos acompanha, quero desde já cumprimentá-los, enfim, desejar saudação de tudo de bom e que realmente você possa estar bem. Esse é o nosso grande objetivo. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre um tema que mexe com nós, mexe comigo, mexe com você, com todos nós. Nós vivemos uma época de muitas inquietudes, muitas interrogações. As inquietudes da atualidade é o tema do nosso programa. Hoje, o espaço Elopsi, psicólogos associados aqui do nosso município. Para tanto, estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade Farroupilha as psicólogas, a Cláudia Paese e também a Evelise Perotoni, são nossas convidadas para o bate-papo sobre esta temática que nós teremos a partir de agora. Quero agradecer a presença de vocês. Cláudia, inicio com você. Muito obrigado, bem-vinda ao programa, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer para nós estarmos aqui hoje para conversar, ter esse bate-papo sobre esse assunto que é tão em voga hoje, né? Com certeza. Quero cumprimentar também a Evelise Perotoni. Evelise, bem-vinda, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Sim, é um grande prazer estar aqui representando então a Elopsi, né? E abrindo algumas questões para podermos pensar juntos. Pois é, o tema é bastante desafiador. Hoje nós temos muitas inquietudes, muitas interrogações. Inquietudes, por exemplo, na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, conflitos daqui a pouco, enfim, algo que nos deixa completamente inquietos. Talvez dando um panorama mais geral para que o nosso telespectador possa ter noção do tema. O que são essas inquietudes e quais são os grandes motivos que nos levam a sermos muitas vezes inquietos? Eu acho que teria que fazer um apanhado assim de tempos atrás, quem sabe décadas então, né? Como é que se definia uma pessoa há um tempo atrás, digamos 40, 50 anos atrás, né? Como é que era definido então o indivíduo? Através de sua cultura, das leis de uma cultura, né? Então isso era primordial e também era visto que o que valia para uma família também comportava para as outras. Era tudo muito homogêneo, assim, existiam leis, uma rigidez e era assim, né? Que funcionavam então as questões. Bom, depois lá por 1960, décadas então de, né, a chegada de 1960 em diante, o que aconteceu? Então, com a queda, né, enfim, um enfrentamento ali para poder retirar essa repressão, né, que era tão forte, enfim, tão marcante, o que aconteceu então, né? Veio outros valores para a busca do indivíduo, então, principalmente a mulher, qual é o papel que ela assumiu, né? A partir daí, então, um espaço maior para poder se colocar. Uma busca de espaço, né? Sim, uma busca, inclusive aqueles cartazes que diziam, né, proibido proibir, então acabou liberando tudo, então sai de um autoritarismo para uma permissividade muito grande, né? Generalizado. Isso, onde tinha então drogas, música, rock, enfim, Se tudo passou, isso. Acho que questionar muita coisa, né? Questionar, isso. Então, as leis e a cultura se desconstruiu a partir daí. Eu acho que até hoje a gente vem se perguntando, tá, mas e como é que ficou então tudo isso, né? Se antes não podia nada, depois podia tudo, onde é que estamos e o que hoje está valendo ou não? Eu acho que dentro disso fica muitas coisas para a gente ir pensando. Com certeza. Cláudia.
Eu acho que dentro disso que a Evelise falou, eu acho que a gente vem hoje numa sociedade que é resultado desse período que ela fala, né? De que a repressão era muito grande, né? Então, assim, nada se podia, não se podia nem questionar muitas coisas, né? Era dizer amém para tudo. E aí, se não para tudo, quase tudo, né? É isso. Então, acho que hoje, por exemplo, essa geração que hoje tem filhos, veio de uma repressão muito grande. E aí, o que é? Então, antes não podia nada, agora pode tudo? E aí, não pode dizer não para os filhos? Não pode frustrar, porque a criança vai ficar com trauma? Será que é isso mesmo? Acho que é isso que a gente está se propondo hoje a conversar, né? A dialogar sobre isso, porque a gente está vendo que isso também não está dando muito certo. Né? Sim, até porque me parece que houve uma ruptura muito grande. A partir de um determinado período se sai do que não podia, do que tinha que ser aquela linha, era aquilo e quase ninguém questionava, e daqui a pouco se abre tudo, né? Então não houve uma transição, acho que foi muito abrupto essa mudança, né? Pode ser por aí também, Evelise? Sim, pode ser por aí. E onde entra então a educação, né? Que valores, onde estão as leis, né? Se antes funcionava para todas as famílias meio que igual, agora vamos dizer que cada família pode então fazer suas próprias leis, pode dizer o que é válido ou não é, né? Na educação, na construção de um ser humano, né? De um indivíduo, enfim, para a idade adulta. Então, acho que nisso que a Cláudia fala que, né, educadores e pais se perderam aí, entre o autoritarismo e a permissividade, tem um outro caminho, uma outra medida nessa régua. Tem um caminho do meio, que aí entra, então, claro, a própria educação, que vai em choque com aquela repressão. Então, muitas vezes, né, as pessoas acham que, como não tiveram algumas coisas, é possível, então, permitir tudo. Assim vão ser amados, vão ser mais respeitados, e é um engano, né? Sim. Então, acho que aí entra não só o bom senso, como a própria capacidade de se questionar. Será que o que eu estou fazendo está certo, está errado, né? Também não sabemos, às vezes, né, o que vai ter de reação aí, né? Mas eu acho que o principal é assim, a gente poder pensar também que a criança, né, ela vem, então, desde muito cedo na vida, buscando o prazer. Nós temos a qualquer custo, impulsos amorosos e agressivos, mas a criança vai sempre, né, encontrar as coisas. Por exemplo, o bebê está com fome, ele vai ser alimentado, né? Então, essa busca do prazer, ela vai vindo gradativamente acompanhada, né, de frustrações, né, ele não é a única pessoa que está aí para ser atendida, tem mais gente, né? E isso acho que é importante falar, né? Sim. Que isso é algo estruturante para a criança. Isso Sim. faz parte do desenvolvimento, né? Ele, inicialmente, o que a criança conhece é o prazer e o desprazer. Então, sim, ele tem que ser gratificado na medida certa, até que chega um momento onde essa gratificação vai diminuindo e ele vai aprendendo a lidar com essa frustração. Tudo na devida proporção, né? E eu acho que é disso que a gente está falando também, assim, do quanto está difícil de deixar que os nossos filhos, que as nossas crianças vivam essas pequenas frustrações na medida certa. Porque elas são construtivas, né? Exatamente, elas são construtivas e elas fazem parte do desenvolvimento. Do processo. Exatamente. Entre o que é prazer e o que é realidade, né? Então, o tempo todo isso está sendo colocado, né, para que possa haver, então, o crescimento, o mudar de fases, de evolução, enfim, chegando a um amadurecimento. Trazendo para um tema também, me permitam só fazer uma quebra de roteiro, para um tema mais atual, já que se fala dessa questão das crianças, o que a gente percebe muito hoje em dia é de que os pais, por uma necessidade ou um comportamento da própria sociedade, sobretudo as mães, estão deixando mais a família e tendo atividades fora de casa, e daí daqui a pouco tanto o pai quanto a mãe tem um espaço muito reduzido para estar com os filhos e acabam dando todas as bondades como forma de recompensar. Não significa que não se possa fazer isso, mas tem que ter muito cuidado, porque o excesso pode comprometer.
a parte presencial, ela jamais será substituída por qualquer presente, por qualquer outra coisa que se queira dar, né? Eu acho que sim, eu acho que hoje a gente vive num momento assim, onde os pais estão um tanto perdidos com relação a isso. Acho que tu tem razão quando se tenta compensar a falta presencial, né, com o brinquedo. Materialidades. Isso aí. Mas eu acho que está se abrindo um espaço para se pensar sobre isso. Para se dialogar. Eu acho que isso que é o mais importante, assim, se poder se dar conta de que isso está acontecendo e de que se tem um outro caminho, sim, né? Todo mundo, a maioria das pessoas hoje trabalha, a maioria das mães trabalham, dos pais trabalham, e não é isso que é o trauma para a criança. O trauma talvez seja o não poder falar sobre isso. O não poder escutar a criança, como foi o teu dia, o que tu fez, o que se tu precisou de ajuda, precisou de mim e eu não estava por perto, então vamos ver como é que a gente pode resolver agora. Entende? Poder ter esse tempo de escuta, de troca com a criança. Porque isso fica muito mais a encargo da escola do que da família, muitas vezes, né? Com certeza, com certeza. E com isso também sair daquele circuito de que pede e já vai ganhar, né? Imaginou, a vida não é assim. Imaginou alguma coisa, desejou alguma coisa e já tem a posse disso. Porque, na verdade, acho que tu estava falando isso, né, Leandro? Que, na verdade, não vai preencher. Isso vai criar, bem pelo contrário, uma insatisfação, um vazio, né? O que, na verdade, seria ali para preencher o vazio e a angústia, vai ter efeito contrário. Não vai conseguir e vai criar uma nova necessidade, uma nova insatisfação, né? Vai querer buscar um outro objeto para preencher, então vai ficar nesse jogo aí que pode crescer, pode entrar na adolescência com tudo isso também, né? Com certeza. Sim, eu acho que a gente vive num momento, assim, numa sociedade extremamente consumista, né? Então, assim, as nossas crianças vão sendo bombardeadas o tempo todo. Se elas ligam a TV num canal de desenho, elas são o alvo. E fazem muito bem isso, né? O marketing hoje é em cima delas. Mas, assim, os adultos que estão amparando essa criança que tem que poder se dar conta de que, sim, a criança está sendo alvo, ela está sendo bombardeada, mas nós temos que fazer esse amparo, né? Poder conversar sobre o que vai significar ela ganhar aquilo, por que ela quer aquilo, ou por que não dá para ter aquilo também, né? Ou que não dá para ter aquilo agora, mas que vai ter que esperar um pouquinho, ou no aniversário, ou no Natal, ou quando o pai e a mãe tiverem condições de dar, né? Eu acho que isso é importante, isso a gente está colocando limites, está ajudando a criança a lidar com pequenas frustrações, porque é isso que ela tem que aprender, né, para poder lidar com frustrações maiores quando ela crescer. Né? Então, tudo é uma construção, as coisas não vão chegar prontas. Com certeza. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta. Hoje conversando com as psicólogas, a Cláudia Paes e também a Evelise Perotoni, no espaço Elopsi, psicólogos associados de Farroupilha, aqui no programa Cidade Aberta. Inquietudes da atualidade é o tema do programa de hoje. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Hard Rock Café Gramado, planejado exclusivamente para você. O mais importante empreendimento turístico do estado está em Gramado, com várias atrações, loja de souvenir, pub, restaurante temático, centro de eventos, cozinha internacional e a mais importante memorabilia do mundo. Hard Rock Café Gramado, a marca que vai mudar o turismo brasileiro. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco.
Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261 3331. Bob's Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Feltrin. O programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha já está de volta. Estamos no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região Cobertura NET Farroupilha. O Cidade Aberta tem um apoio cultural do Bob's Bento Gonçalves. Se você ficou com vontade daquele lanche de qualquer hora, ali em Bento Gonçalves, no coração de Bento, tem o Bob's Bento Gonçalves, é mais um empreendimento do Grupo Feltrin. O Cidade Aberta de hoje está no ar com a presença aqui nos estúdios das psicólogas, a Cláudia Paese e também da Evelise Perotoni. Nós estamos falando sobre inquietudes da atualidade. Acho que é importante também, né, Evelise, citarmos um pouquinho, e eu vejo que hoje nós estamos numa certa carência, as pessoas não se preocupam com a empatia. O que é a empatia? É eu colocar-me no outro lugar. Né? Então, a questão da empatia também nós temos que ter esta dimensão. Bom, mas se eu estivesse naquele lugar, como seria? Como eu estaria agindo? Qual seria a minha reação? Tem que pensar nesse lado, né? Temos que pensar nisso, porque desde muito cedo, né, se for educada para poder esperar, para poder aprender a se frustrar, né, a não ter tudo o que deseja e também considerar o outro, né, isso é importante, porque vai desenvolver essa capacidade empática. Vamos precisar desse aparato em toda a nossa vida, na adolescência e muito na vida adulta, né? Então, o que a gente percebe assim, que às vezes isso, né, não é desenvolvido. E por isso que às vezes fica difícil até a pessoa chegar no banco e não conseguir enfrentar uma fila,
né? Ou querer ser atendida imediatamente. Então, essa capacidade empática de se colocar no lugar do outro, de entender um pouco mais o outro, ajuda também nas questões escolares, por incrível que pareça, né? Precisamos saber esperar para poder aprender, para poder, como é que eu vou dizer, fazer uma leitura, uma interpretação de leitura, tudo isso precisamos ter todos esses requisitos aí, né? Nós não podemos querer ter tudo de mão beijada a qualquer hora, tudo é um fruto, tudo é uma construção, né? É fruto de uma construção. E eu fiquei pensando, enquanto eu escutava a Eve falando, que essa dificuldade de se colocar no lugar do outro vem muito também daquela educação de que a gente ouve falar muito do reizinho da casa, né? Então, a criança que cresce achando, ou se achando, vamos dizer assim, né? Que tudo o que ele quer, ou o que ele pensa... Ele tem, e é o mais importante... quer dizer, alguma coisa vai dar errado aí, porque ele não vai desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Então, isso, eu volto a falar assim, tudo é uma construção. A gente precisa ajudar a criança a se colocar no lugar do outro. Tu não pode ter isso agora, porque agora o pai e a mãe não têm dinheiro para isso. Agora não dá. Agora não dá. O ano que vem. Ou mais adiante, enfim, né? E poder questionar sempre por que disso, né? Para que diferença isso vai fazer na tua vida, né? E eu acho que essas questões, assim, tudo na vida da criança é uma construção, né? Porque essa é a base do limite, que a gente tanto fala em dar limites, né? Então, essa é a base. Senão, o que a pessoa vai fazer? Ela vai achar que o mundo circula ao redor dela. Então, vai ficar mais... gira ao seu redor. Mais egocêntrica, mais tirana, né? Então, é isso que a Cláudia falava, o reizinho. A palavra final tem que ser a dele, senão ele não tolera, não suporta. E quem vai aguentar, né? Às vezes é mais fácil até dizer, faz o que quer, dá menos trabalho, porque educar dá trabalho, né? E requer envolvimento, acima de tudo, né? Muito, né? Sim. Deixar fazer o que quer, mas o caminho mais curto. É aquela coisa, e aqui acredito que daria, só com esse tema daria um programa, né? A importância do não na hora certa. O não contribui para a educação. E talvez a gente ache que só o sim educa. Não. O sim também tem a sua parcela de contribuição, mas o não, mostrar que tem limite, que você pode ir até ali, que agora não dá, que não está tudo ao alcance da criança na hora que ela quer, como ela quer, no dia que ela quer. Porque a vida não é assim. A gente até sonharia, talvez, que fosse assim, mas entre sonho e realidade há um espaço muito grande, né? Mas acho que isso aconteceu em algum momento da história da sociedade aí, né? De que o ditado popular que dizia, que pensava exatamente isso, assim, que não se poderia frustrar as crianças, né? Que não se pode dizer... É um erro isso, e né? É um erro, porque a gente sabe que hoje, mais do que nunca, assim, de que o limite, ele possibilita que a criança cresça. Né? Que ela consiga se colocar na vida de uma forma, a gente fala com o princípio da realidade, né? Porque a criança, para ela crescer, ela precisa entrar nesse princípio de realidade, que é saber um pouco mais até onde vai o meu direito, onde começa o do outro. Do outro, certo. Né? Então, isso tudo faz parte de um crescimento e que a gente tem que poder possibilitar isso para a criança, né? De que forma nós podemos trabalhar melhor também, psicólogas, a questão da aceitação das diferenças? Porque nós somos diferentes. Dizem que nem os gêmeos são iguais. Temos a nossa personalidade. De que forma nós podemos daqui a pouco atenuar e trabalhar essa diferença? Eu sempre digo que viver, todos nós vivemos. O nosso desafio é conviver. Então, como trabalhar com as diferenças? Bom, eu acho que hoje essa tua pergunta é muito pertinente, né? Principalmente nessa semana que nós estamos vivendo, né? Mas eu acho que assim, também, apesar de todas essas dificuldades que a gente está vivendo hoje, em termos de sociedade, de família, eu acho que também está se dando conta dessa necessidade de se poder falar e aceitar e discutir as diferenças.
né? Porque eu não preciso aceitar tudo, mas eu posso conversar sobre elas. Sim. Né? Eu posso, numa mesma família, pode ter um gremista, um colorado, um juventudista, enfim, e isso não precisa ser um problema. Né? Na política que a gente está vivendo agora, as pessoas têm opiniões diferentes, acreditam, têm valores diferentes, mas não é que tenha um certo e um errado. Agora, o que nós temos que exercitar é essa construção de conviver com a diferença, porque é isso que vai nos tornar melhores enquanto sociedade, né? Com certeza. Eu acho que temos muito que evoluir nesse sentido ainda, né? De poder olhar para o outro não como uma extensão da gente, né? Que precisa concordar com tudo, enfim. Então, acho que aí entra também nessas várias fases de idade, acho que a criança precisa ser escutada, o adolescente também, para que seja traduzido as coisas para eles, mas também que eles possam criar um senso crítico, uma capacidade de poder se posicionar, né? Até para fazer uma redação é preciso que tenha, né, um olhar para dentro, enfim, eu acho que é bem importante isso, como um todo, vamos precisar sempre na nossa vida, e quanto mais pudermos desenvolver essa grandeza, né, de deixar o outro falar e saber escutar, melhor. Eu acho que agora tu falou algo que é extremamente importante, né, que é a questão de escutar, né? De ouvir. Escutar, eu acho que é a coisa mais difícil que tem, né? Porque quando tu tá debatendo alguma coisa com alguém, se esse alguém perceber que ele não pode ter uma opinião diferente, vamos falar de uma criança ou de um adolescente, ele vai se fechar, né? Sim. Então, assim... Ele se bloqueia. Ele se bloqueia. Cria uma redoma ao seu redor. Exatamente. Pensar diferente é problema, então eu não vou dar minha opinião. Né? E é isso que hoje a gente estamos aqui falando exatamente sobre isso, assim, do quanto é importante ter esse espaço para se ouvir opiniões diferentes e chegar a um consenso. Isso não quer dizer que tenha que ser um certo e um errado. Né? Um ganhador e um perdedor. É isso. Porque é aí que a sociedade vai ganhar, né? Não é mais nem menos. É diferente, né? Então, opiniões diferentes se somam. Sim. Né? Poder respeitar ou poder ver que é um outro prisma, uma outra maneira de olhar para a mesma situação, só nos engrandece também, né? Acrescenta. Certo. Eu acho que quando ela falava sobre a criança poder ouvir, poder traduzir, poder... Né? Não que a criança vai ter que decidir, que restaurante vamos, ela que vai decidir, não, mas ela poder opinar e poder, então, participar também de decisões às vezes, né? E não ficar somente submetida. Eu acredito que seja oportuno, até para fecharmos esse bloco do programa, embora se tenha falado um pouco sobre a questão da estruturação familiar, voltarmos a esta temática também, porque dentro da estrutura da família há uma hierarquia. Eu não sou adepto à hierarquia de que o homem, por ser homem, é ele quem tem a palavra final. Não, eu acho que tem que haver um consentimento, o pai e a mãe vão dialogar, vão conversar, vão chegar a uma definição. Agora, numa família, uma criança não pode mandar, um filho não pode mandar, ele pode ter direito a expressar a sua opinião. Então, não tem uma fórmula, não, esta é a fórmula, faz assim, assim, que vai dar o resultado final. Cada família, cada pai, cada mãe vai ter que buscar a sua forma de poder conviver da melhor maneira, em que haja a questão do respeito, em que haja a oportunidade do diálogo, não é no grito, no grito só a gente não educa, nós precisamos ter atitudes, e a gente sabe que um filho, ele vai se espelhar muito na figura dos pais, então o exemplo também contribui como um fator de educação, né? Que responsabilidade é essa, né, Leandro? Eu estava pensando que o quanto é difícil essa tarefa dos pais, né? Porque muitas vezes vocês, enfim, não tivemos essa experiência de poder conversar, de poder argumentar, de poder opinar. E muitas vezes não se sabe o que fazer quando uma criança ou quando um filho faz isso com a gente, né? Então, sim, eu acho que estamos aprendendo juntos, né? O importante de tudo isso eu acho que a gente estar aberto para isso.
Acho que é como tu disse, assim, sim, vamos tomar uma decisão em família. Todos podem opinar, Sim. mas não quer dizer que a decisão vai ser aquela que o reizinho quer, né? E se quando tudo vai bem é difícil, Imagina vocês foram quando tudo vai falando, mal. vocês foram falando e eu fiquei imaginando do que chega no consultório, né? Quando tem conflitos entre o casal e a criança é muito perspicaz, né? Ela observa, ela sabe jogar. Se ela vai pedir para o pai diz que não, ela vai se socorrer na mãe, vamos que consiga. Também de pais separados, onde a criança também, ou adolescente, enfim, né, faz muito manejo aí para buscar o quê? Aquilo que a gente falava antes, né? A busca do prazer imediato, de não ouvir um não. Então, essa parte educativa, às vezes, fica tão truncada que chega no consultório esses pedidos de socorro, né? Vira uma bola de neve, né? Olha, eu preciso encerrar esse módulo do programa. O assunto é tão contagiante que o tempo passa muito rápido. Nós vamos voltar ao longo da segunda edição do programa Cidade Aberta, falando mais sobre estas temáticas com as psicólogas, a Cláudia Zamboni e também com a Evelise Perotoni, que estão aqui nos estúdios da TV Cidade. Finalizamos esta primeira hora, esta primeira edição do programa Cidade Aberta. Você fica aqui conosco no canal 14, na TV Cidade Farroupilha, e ao longo da segunda edição a gente volta a falar mais sobre os assuntos. Um forte abraço e a gente volta a se encontrar na segunda edição do programa.